Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Saudavelmente. Se você está chegando aqui agora, já queremos iniciar o vídeo com aquele convite para você se inscrever e não perder os nossos próximos conteúdos. Nós trouxemos um vídeo anterior aqui no canal, as principais dúvidas acerca da bipolaridade. E agora nós vamos bater um papo falando sobre o tratamento da bipolaridade. Oi Fer, tudo bem? Oi Gabi, tudo? Vamos lá então, como funciona o tratamento da bipolaridade? Vamos iniciar com a relação da medicação. Como que é? O primeiro passo do tratamento da bipolaridade é a gente entender que o transtorno bipolar ele se trata de um transtorno crônico. Então, fazendo um paralelo com outras áreas da medicina, eu sempre explico para o paciente, da mesma forma em que a gente não fala de tratar por um curto período só uma hipertensão, um diabetes, a gente sabe que aquilo é um funcionamento do organismo do paciente e ele vai ter que sempre ter o controle daquela doença. No transtorno bipolar é da mesma forma. Então a gente está falando de um transtorno de caráter crônico que tende a, se não tratado, se não controlado pela medicação, ter as suas recorrências. Ou seja, o paciente tende a entrar novamente em novos episódios ou depressivos, ou de euforia, né? Mania, hipomania. E o problema de não tratar o transtorno bipolar é que, assim, a cada fase da doença, seja a fase de euforia, seja a fase de depressão, é como se a gente estivesse fazendo uma exigência do cérebro, colocando o cérebro num funcionamento anormal. E aquilo faz um dano, faz uma perda neuronal. Então, quanto mais bem controlada a doença, quanto mais estável, quanto menos episódios o paciente tiver, menores os riscos, tanto do agravamento da doença, quanto da perda e do sofrimento causado, né, naquele cérebro. Entendi. Então, o tratamento, assim, a partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico, tem um entendimento que ela tem bipolaridade, que ela sofre com isso, ela vai ter essa tendência a vida toda a sofrer com esses ciclos, né? Mais depressivos e eufóricos, que seria o oposto ali dessa depressão. E a medicação, ela vai ter que estar presente sempre para estabilizar esse humor e para auxiliar a ela não ter tanto esse ciclo. Isso. E esses ciclos, é importante a gente entender que eles são imprevisíveis. Não acontecem de forma marcada, em determinado espaço de tempo. Não é igual para todo mundo. Tem pacientes bipolares que tem um episódio depressivo aqui, o outro dali muitos anos. Tem 1, 2 episódios de mania na vida. Tem pacientes bipolares que deprimem frequentemente, às vezes dentro de um ano, algumas vezes. Outros têm um predomínio de mania, tem muito mais episódios de mania do que de depressão. Então, cursa de uma forma muito variável, tanto a frequência como a intensidade e como esses episódios se intercalam também, porque a gente pode ter muitas depressões e uma euforia, ou muitas euforias e uma depressão, né? Ou isso se intercalando ao longo da vida, de forma imprevisível. E a medicação? Quais são os tipos? Como ela atua na bipolaridade? A medicação para o transtorno bipolar é basicamente feita através de estabilizadores de humor. Na verdade, é um tratamento assim, tanto o diagnóstico quanto o tratamento do transtorno bipolar é bem desafiador. Nós não temos assim uma medicação certa para isso. Nós temos algumas classes de medicações que podem auxiliar no tratamento e também é comum, muitas vezes, a gente ter que fazer associações. Dá prioridade sempre para um tratamento único, mas a partir do momento em que aquele tratamento único não está conseguindo suprir a demanda, da gente começar a associar outras medicações com características estabilizadoras para poder dar conta de estabilizar. Então, basicamente, são os estabilizadores, que o clássico, né, o mais conhecido é o lítio, mas nós temos, por exemplo, muitos antipsicóticos que atuam como estabilizadores de humor. Nós temos anticonvulsivantes que atuam como estabilizadores de humor. Daí um exemplo é o de valproato, né, o ácido valproico, que é o Depakote, Depaquene, a lamotrigina.
E aí depende muito da fase da doença que você está tratando. Por exemplo, tem alguns estabilizadores que são melhores para tratar o paciente que está em mania, hipomania. Às vezes antipsicóticos são mais usados nessa fase. Pacientes que estão em episódio de depressão ou que tendem a deprimir mais vezes ao longo do curso da doença, estabilizadores que têm uma função mais antidepressiva, só que sendo estabilizadores. Por isso, então, que sempre acaba tendo trocas de medicação, por conta dos ciclos que a pessoa está e, às vezes, por perceber das fases, perceber que as fases estão tendo mais fases, né? Então, quer dizer que há necessidade de repensar na medicação. Quando isso vai ou acontecer. de associar para aquele momento em que ele vive, né? Uma outra dúvida assim, é em relação ao uso dos antidepressivos. Porque se a pessoa cursa, às vezes, com muitos episódios de depressão, por que não usar antidepressivos? Não é que é uma regra, não pode usar antidepressivo. A princípio, não deve. Por quê? Como a gente está falando de uma depressão bipolar, o clássico é usar o estabilizador para que ele tire da fase de depressão. Alguns pacientes podem piorar muito com o antidepressivo. Podem não melhorar com o antidepressivo, não responder com o antidepressivo, ou então fazer o que a gente chama de virada maníaca. O antidepressivo estimular a tal ponto que ele não consegue segurar a fase de euforia. Então, estabilizadores de humor são sempre prioridade, e quando o paciente, mesmo com estabilizador, insiste em não sair do ciclo da depressão, alguns antidepressivos são um pouco mais seguros para serem associados ao estabilizador para tentar tirar um pouquinho dos sintomas depressivos, mas sempre com o cuidado de não levar para a fase oposta. E quais são esses, assim? São antidepressivos que a gente sabe que tem uma duração mais curta e que tem menos características estimulantes. Então, o problema do antidepressivo é justamente esse, que ele estimula muito e aí o paciente pode entrar num outro ciclo mais rápido. Isso. E sabendo que se trata de um transtorno crônico, a pessoa não deve tomar só a medicação enquanto está na depressão ou na euforia. Mesmo nos episódios em que ela está estável, é importante você tratar porque isso vai prevenir que ela entre numa fase. Às vezes o paciente só trata com estabilizador quando está deprimido, melhora, para, a chance dele ter um novo episódio, né, seja depressivo ou eufórico, é muito maior. Então, o estabilizador ele consegue conter a evolução da doença. Pegando um gancho então, com isso, com um ponto do tratamento da psicoterapia, esse é um ponto que a gente trabalha muito, a psicoeducação, porque o paciente, infelizmente, acaba entendendo muito assim, eu estou bem, então eu não preciso mais fazer uso da medicação. Mas o tratamento da bipolaridade, a medicação, ela tem uma função, um exemplo que eu sempre dou para os pacientes, é como se ela estivesse tratando a pressão. Você vai ter que tomar para sempre, aquilo justamente para prevenir esses ciclos, né, de irem se repetindo. Picos, né? Esses picos, tanto depressivos quanto os de mania, né? E a gente vai atuar também tratando a depressão de uma forma clássica, com os protocolos específicos para a depressão, avaliando o momento que o paciente está vivendo, trabalhando na psicoeducação em relação à bipolaridade, por exemplo, adesão ao tratamento tanto medicamentoso quanto da psicoterapia. A importância também de reforçando a questão da rotina, né? Isso é uma coisa legal da gente conversar, Fer, porque é comprovado que a medicação é o tratamento base. Uma pessoa bipolar, ela não pode, se a gente for fazer uma escolha entre os dois, é a medicação sem dúvida o principal. Mas a rotina, ela tem uma função tão importante quanto, né? Um bipolar, ele precisa manter uma rotina de sono específica, o cérebro precisa mais, né, do que as outras pessoas. Isso ajuda a prevenir muito esses ciclos, que ele vai ter essa tendência sempre a entrar, né? Até a rotina para tomar o medicamento corretamente, né? Exato, exato. Bom, Fer, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo acerca do tratamento da bipolaridade. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para a gente ir programando vídeos sobre esse assunto. Nós queremos deixar aqui no vídeo o contato da Abrata, que é uma associação brasileira que auxilia familiares e portadores também de transtorno de bipolaridade. E queremos reforçar que nós não temos nenhuma intenção de trazer diagnóstico, é muito importante e os vídeos vêm muito com essa função da importância de vocês buscarem especialistas se vocês se identificam com algo que está sendo trazido aqui nos vídeos, tá bom?
Também queremos deixar aquele convite pro famoso combinho, né? Curtir o nosso vídeo, deixar teu comentário, compartilhar e se inscrever, claro, para não perder os nossos próximos conteúdos. Um beijo e até breve!